O desafio da carta de Tiago é: todos precisamos ter uma fé operosa e essa nossa fé precisa passar por crescimento. Então, irmãos, nós teremos nesses 2 meses sermões bem práticos e bem desafiadores, e eu oro para que seja de fato um momento de crescimento para todos nós. Olhando então para a carta, essa epístola ela nos informa já de cara quem é o seu autor, quem é o remetente, quem é o destinatário e a saudação inicial, como toda a carta tem que ser. Eu falo toda a carta tem que ser porque Hebreus ela quebra essa regra. A carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus quebra essa regra. Mas aqui ele apresenta quem escreve, para quem ele escreve e uma saudação inicial. Vejamos aqui quem é o remetente. Ele abre dizendo o seguinte: Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer nesse sermão introdutório é: quem é esse Tiago? Tiago é uma versão grega de Jacó, né? Jacobos. É uma versão grega de um nome já conhecido no Antigo Testamento. Mas quem é esse Tiago? Havia muitos Tiagos no Novo Testamento? Haviam, irmãos. Pelo menos 4 Tiagos eram conhecidos. O primeiro deles, o mais conhecido, é o do barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Tiago, filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João. Só que o problema, irmãos, é que Atos registra que esse Tiago ele foi morto em Atos 12 pelas mãos de Herodes. Ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele não é o primeiro mártir da igreja, nós temos Estevão morrendo antes, mas ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi morto aí por Herodes Agripa I, né? Que é neto do Herodes o Grande, que é aquele que reinou na época de Jesus e manda matar os meninos. Por que é importante nós sabermos essa informação? Porque nós veremos 2 coisas importantes. A primeira delas é que, se olharmos para a morte de Estevão, e a data que se coloca é 35 depois de Cristo, e se nós olharmos para o início da primeira viagem missionária, que é por volta aí de 46 a 48, nós veremos que a morte de Tiago está no meio disso. Então ele morreu entre 35 e 46. Isso são as informações trazidas por Lucas em Atos. Qual é o problema disso? Porque a carta de Tiago ela foi escrita em 45 depois de Cristo. Ele poderia ter escrito rapidamente, ter sido martirizado logo depois? Sim. O problema é que nós veremos um outro Tiago surgindo em Atos 15, liderando a igreja e tendo autoridade, por exemplo, para escrever uma carta como essa, e não é o mesmo Tiago, como nós veremos na exposição de hoje. Então, é muito difícil que Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, tenha escrito essa carta. O segundo Tiago que nós temos é o Tiago, filho de Alfeu. E a Bíblia fala desse Tiago apenas uma vez quando menciona a lista de discípulos. E é muito difícil alguém que é pouco mencionado ter tanta autoridade para escrever uma carta importante como essa, o primeiro escrito do Novo Testamento. O terceiro Tiago que nós temos é o Tiago que era pai do Judas, não Iscariotes, o outro Judas, também na lista de discípulos. E se um discípulo, tornado depois apóstolo, por ter sido mencionado apenas uma vez, não tinha talvez autoridade para escrever uma carta como essa, imagine o pai de um discípulo. E aí nós temos um quarto Tiago, que é justamente o Tiago, irmão ou meio-irmão do nosso Senhor, né? Filho aí de José e de Maria, que é mencionado em vários textos do Novo Testamento. E essa, irmãos, é a única opção que nos resta. Mas talvez alguém diga: pastor, mas Tiago e os outros irmãos de Jesus, um deles Judas, que é quem escreve a epístola de Judas, Tiago, Judas e os demais irmãos e irmãs, eles não criam no Senhor. Isso é um fato. Até a morte do nosso Senhor, eles não criam, tanto que Maria está sozinha na crucificação. Mas o que nós veremos, irmãos, é que Paulo, escrevendo aos Coríntios, quando ele registra lá a lista de testemunhas que viram o Cristo ressurreto, Paulo menciona o seguinte, no capítulo 15, versículo 7, Cefas, referindo-se aí a Pedro, os 12, referindo-se aí ao colégio apostólico, os 500, haviam 500 testemunhas naqueles dias, é muita gente, 500 testemunhas, pela lei judaica era necessário 2 ou 3, mas ia muito além disso, Tiago e Paulo. Esses são os nomes que Paulo ele registra. E é óbvio que o outro Tiago, ele está já citado no colégio apostólico. E aí nós começamos a investigar mais e nós vemos em Atos, capítulo 1, versículo 14, o seguinte, que
toda a família de Jesus havia sido convertida, porque ele diz que perseveravam unânimes em oração os discípulos, Maria e os irmãos de Jesus. Nós vemos que, por causa da visão do Cristo ressurreto, o Evangelho finalmente alcança a casa de Jesus, e não apenas alcança a casa de Jesus. Em Atos 12, 17, nós veremos, no mesmo texto em que o primeiro Tiago, o Tiago mais conhecido, ele vem a óbito, né? ele é morto, nós veremos que o Tiago, irmão de Jesus, e os seus irmãos, Judas e os demais, eles eram amigos de Pedro, e não amigos de Pedro, eles eram referência para a igreja. Basta lembrar, aqueles que estiveram aqui viram, o reverendo Daniel, né, que esteve conosco no primeiro sermão desse mês, no culto da noite, ele usou esse texto como reflexão, e quando Pedro, então, ele é solto da cadeia, ele vai ao encontro dos irmãos, ele pede para avisar a Tiago e aos irmãos do Senhor. Mas, irmãos, nós veremos, a partir do próprio Paulo, em Gálatas 2,9, que esse Tiago, ele é chamado de o coluna da igreja, um dos colunas da igreja. E não é o Tiago, irmão de João, porque Gálatas é escrito já na década de 50 e o primeiro Tiago já havia falecido já. Em Gálatas 1, 18 e 19, esse mesmo Tiago, da parte de Paulo, ele é reconhecido inclusive com o título de apóstolo. Ele é um apóstolo do Senhor. Em Atos 15 nós veremos que ele lidera o concílio de Jerusalém. Em Atos 21 nós veremos que ele lidera a própria igreja do Senhor. Então, se alguém quisesse discutir aí sobre o primeiro Papa, não foi Pedro. Se fôssemos dar a alguém o título de primeiro líder da igreja no Novo Testamento, essa pessoa é Tiago, meu irmão do Senhor. Mas veja, irmãos, que apesar de todas essas credenciais, meio irmão de Cristo, líder da igreja, coluna, tantos títulos que ele recebe, ele abre a carta dizendo, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como esse irmão, ele é extremamente humilde e submisso diante do Senhor. Ele não dá carteirada, ele não fica citando o que as pessoas falam sobre ele, ele cita exatamente como Deus o vê. Ele é um escravo, ele é servo do nosso Senhor. Ele não se apresentou como irmão do Senhor, ele não se apresentou como líder da igreja ou qualquer outra coisa que poderia ser. É um contraponto interessante, por exemplo, com Uzias, né? Para quem não lembra, Uzias, a sua história é contada lá no segundo livro das Crônicas, ali no capítulo 26. Uzias, ele foi um dos grandes reis de Israel, de Judá, né, do Reino do Sul. Ele trouxe muitos avanços tecnológicos e militares. Não imagine tecnologia como hoje, tá? São contextos bem diferentes. Ele realizou muitas coisas, mas ele achou que como rei, ele poderia sacrificar o Senhor. E conta a história então que ele tenta entrar no Santo dos Santos para fazer isso, e ele é pelo Senhor castigado, ele é acometido de lepra. E quando ele vem a falecer por causa da lepra, o que é citado sobre ele no seu jazigo é o seguinte: este é Uzias, ele é leproso. É necessário que essa advertência fosse colocada para que ninguém tivesse acesso ao corpo dele, de alguma forma mexer com o corpo sem ter noção da forma como ele morreu e tornar-se impuro por causa disso. Claro que ele tem a sua importância, né? No ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, como Isaías faz no capítulo 6, mas ele é alguém que morreu em desgraça porque ele pensou sobre si mais do que convém. Tiago, ele não tem esse pensamento sobre si. E é importantíssimo a carta que ele escreve, ele se colocar dessa forma, como nós veremos nos próximos sermões. E quem são os destinatários dessa carta? Veja o que é que ele escreve. As 12 tribos que se encontram na dispersão. Talvez uma pergunta importante é: pastor, por que eles estão dispersos? Por que há dispersão entre eles, irmãos? Por causa da perseguição. Essa epístola é destinada aos cristãos que já haviam sido judeus, religiosamente falando, eu não estou falando da etnia, mas da religião, mas que agora eles se colocavam como cristãos e que eles foram espalhados pelo mundo por causa da perseguição. Nós vemos isso começar a acontecer principalmente em Atos capítulo 8. E o grande perseguidor, nós sabemos quem era.
É Paulo. Paulo é aquele que está perseguindo a igreja, para fugir da perseguição, ela se espalha, cumprindo a promessa do Senhor, dizendo que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles pregariam o evangelho pelo mundo inteiro, e nós vemos Atos seguindo exatamente esse roteiro. Mas antes disso, irmãos, a igreja ela estava acomodada. Antes disso, a igreja achava que tinha que ficar em Jerusalém, era o melhor lugar para se estar. Mais ou menos o pensamento dos discípulos, né, estando lá no Monte da Transfiguração, querem fazer tendas, né? Vamos ficar aqui, faz 3 tendas aqui, vamos ficar por aqui, que aqui está muito bom. Nós já vimos esse texto, vemos que Deus os faz descer lá do monte, e ao chegarem no vale, havia alguém que precisava ser transformado pelo Senhor. Eles se acomodaram em Jerusalém. Isso trouxe, inclusive, problemas muito sérios para Jerusalém, que somado a uma grande seca que a cidade teve, e somado à população imensa que estava fluindo para lá, para ouvir dos discípulos a respeito do Senhor, Jerusalém quase colapsa por causa disso, sendo necessário que fossem levantados donativos, ofertas entre as igrejas, para poder amparar esses irmãos. Mas a ordem não era que eles ficassem lá, a ordem é que eles saíssem. E aqui, de certa forma, a gente pode fazer um contraponto com Babel, né? Babel, Deus deu uma ordem que eles deveriam crescer e multiplicar e povoar toda a terra. E Babel disse, não, a gente não vai para canto nenhum. Vamos construir aqui uma torre e vamos ficar aqui. E o Senhor vai lá e traz confusão de línguas. O fato, irmãos, é que com a morte de Estevão, já no final do capítulo 7, comecinho do capítulo 8 ali, há a menção de Saulo, né? Conhecido também por Paulo. Nós vemos então que esse evangelho ele começa a se espalhar, irmãos. E esses crentes que estão dispersos pelo mundo, eles foram perseguidos porque eles se tornaram cristãos. Esse é o preço. Eu sempre repito, né, irmãos, que ser cristão nos nossos dias é muito fácil, principalmente no Brasil. Nos dias dos discípulos, no momento inicial dessa nova fase da igreja, nova fase porque para nós a igreja não se inicia em Pentecostes, nós somos aliancistas, a igreja existe desde o Éden, os nossos primeiros pais já foram membros, crentes dessa igreja de Cristo. O fato, irmãos, é que essa porção que está ali reunida, ao assumir uma posição de crentes, de cristãos, eles assumiam sobre si uma sentença de morte. Por isso que muitos precisavam cultuar nas cavernas, em locais escondidos, e esses locais eles não se tornavam públicos. Nós veremos, por exemplo, João, nas suas cartas, escondendo, ele não fala a localização da igreja, ele fala sobre senhora eleita, referindo-se à igreja, depois ele fala sobre outra senhora, referindo-se a outra porção da igreja. Havia essa preocupação, irmãos. Mas eles não estão sendo perseguidos apenas por causa da obediência a Deus, mas por causa da desobediência. Como eu disse, eles não obedeceram ao Senhor no que se referia a Atos 1:8, porque a ordem é, vocês vão receber poder do alto, serão revestidos de poder, e esse evangelho precisa se espalhar. A porção da igreja em Jerusalém incorria ainda no mesmo erro de tentar segurar o evangelho em Jerusalém. Esse é o grande erro dos judeus, quando eles não entenderam ali o evangelho, né? Gálatas 3 diz que o verdadeiro evangelho é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eles seguraram o evangelho lá para eles, e apenas para eles. Nós corremos esse risco também, de tentarmos escolher quem deve e quem não deve ouvir o evangelho. O fato é que eles ficaram ali, eles se acomodaram em Jerusalém. Quais foram as consequências? Eles perderam tudo, irmãos. Eles perderam a casa, eles perderam, não de ter ficado apenas em Jerusalém, da perseguição. Eles perderam suas casas, famílias, amigos, posses. Eles perderam, irmãos, a sua pátria, porque eles não podem mais estar na sua casa, na sua terra, celebrando a sua cultura. Eles se tornam apátrida, irmãos. Eles são desprezados por todos. Fossem gentios ou judeus, eles não eram bem vistos. Eles eram explorados, como veremos nessa carta, a ponto de alguns deles trabalharem até morrerem. Por quê? Porque ao não terem onde morar, como viver, eles precisam fugir. Qualquer um se aproveitava e explorava a mão de obra deles. Se eles achassem que trabalhar por 12 centavos a hora, dando só um exemplo aqui, era muito pouco, eles ficariam sem trabalho, porque haviam aqueles que trabalhavam por 11 centavos, por 10 centavos. E ao estarem também fora de casa, irmãos, eles estavam ignorantes a respeito da lei, porque eles não podiam cumprir muitos dos seus ritos.
como cidadãos, como judeus no sentido de cidadania, mas também na cultura de outros povos. Lembra que Paulo, apesar dele ser contra a imposição da circuncisão para gentios, ele achava que um judeu tinha que se circuncidar, ele achava que um judeu tinha que passar por purificação, porque era isso que regia a lei civil da sua nação. Mas mesmo diante, irmãos, de toda essa perseguição, de toda essa situação, o evangelho ele foi pregado em Jerusalém, Atos 2, ele foi pregado na Judéia, Atos 4, ele foi pregado em Samaria, Atos 8, e finalmente ele é pregado aos confins da terra, especialmente começando ali no capítulo 11, mas no capítulo 13 é quando a primeira viagem missionária e a primeira comitiva é montada para que esse evangelho seja pregado por todo o mundo, para os gentios e para todos os povos, e não apenas para judeus. Sabendo então, irmãos, quem é o remetente, sabendo quem é o destinatário público-alvo, há uma última coisa que se espera que nós percebamos nesse primeiro versículo. E essa coisa é a saudação inicial. Um judeu, a saudação inicial dele gira em torno do shalom, da paz. Um judeu, quando encontra com outro judeu, ele dirá shalom aleichem, e o outro judeu responderá aleichem shalom, que é a paz seja convosco e seja convosco a paz. O muçulmano ele tem uma variação muito próxima disso, né? Você vai ver a saudação dele é muito próximo disso. No grego, irmãos, que é o tema que nós temos aqui, a palavra que é usada não é shalom. Ele não fala paz. E Paulo, em dado momento, fala graça e paz sobre vós outros. Tem um momento que ele fala graça, paz e misericórdia. Tiago, sendo judeu, escrevendo para judeus que estão dispersos, principalmente, esperava-se que ele usasse uma palavra, a palavra shalom, uma saudação tipicamente judaica. Mas a palavra que ele usa, irmãos, é a palavra shairem. Essa palavra ela é muito conhecida porque ela está em alguns versículos da Bíblia e o sentido dela é o sentido de gozo profundo, de alegria profunda, de regozijar-se. E sim, irmãos, o texto de Filipenses 4:4 que diz alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, é a mesma palavra. É a mesma palavra que é usada, por exemplo, no versículo 2, quando ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, de grande alegria o passardes por várias provações. Ou seja, irmãos, ele abre a saudação inicial dizendo o seguinte, o nome dele, as qualificações dele como servo, quem é o público-alvo, e ele conclui a saudação dizendo o seguinte, alegrem-se. Ele está escrevendo para pessoas que estão sendo perseguidas, que perderam tudo, ele está dizendo o seguinte, tenham ânimo, alegrem-se no Senhor. E se eu parasse aí, irmãos, nós já tínhamos um sermão completo, e um dos spoilers é esse, numa série maior, esse seria o primeiro sermão, mas ele não para aí, e nós não iremos parar também, ele já emenda dizendo o seguinte, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, ou seja, diante das dificuldades, diante das privações, das provações, das tribulações, diante das oposições, nós precisamos nos alegrar no Senhor. A nossa alegria não se baseia em resultados positivos, baseia-se em lembrar que todas as coisas boas e ruins cooperam para o nosso bem. E esse processo, irmãos, de santificação que todos nós somos chamados a viver, passa por isso também, passa pelos sofrimentos, passa pelas dificuldades. Veja o que é que nós temos aí, do versículo 2 ao versículo 4, né? Já lemos o 2, o 3 fala, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe como é que nós seremos crentes que não são deficientes? Sendo testados, moldados pelo Senhor por meio das provações. As provações, elas têm um fim didático, essas provações, elas servem para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Nós crescemos por meio das provações.
E ele vai aprofundar ainda mais do versículo 5 ao versículo 8, dizendo o seguinte, que esse crescimento não se dá apenas pelas provações, ela se dá acompanhado por uma busca por sabedoria. E essa oração por sabedoria, a Bíblia afirma aqui que é uma oração certa. É a única oração que a Bíblia diz, se você pedir a Deus sabedoria, Ele vai dar. As outras coisas nós temos que submeter à vontade de Deus, se for da tua vontade. E ele vai falar isso no capítulo mais à frente. Aqui ele já fala, é da vontade de Deus a sabedoria de vocês. Então, peça ao Senhor sabedoria e Ele certamente dará sabedoria a todos vocês. Sabedoria para quê? Para suportar as provações e as privações. Mas nós veremos também, irmãos, que um crescimento passa pelo um bom entendimento em relação à riqueza. De como nós devemos aproveitar a riqueza e a verdadeira riqueza que não é baseada em bens, mas naquilo que o Senhor nos dá. Ainda falando, irmãos, sobre essa questão da alegria, o sentido de ter alegria no Senhor, nós veremos que a palavra gloriar-se na sua dignidade, que é usada aí no versículo de número 9, que é no sentido de ter alegria, gloriar-se nesse sentido, ter gozo e alegria e gloriar-se no Senhor, é a mesma palavra, por exemplo, usada em Romanos capítulo 5, versículos 2, 3 e 11, que nós exploraremos ainda essa noite, a palavra gloriar, e a mesma palavra também usada por Tiago, quando ele combate as jactâncias, que são movidas por motivações erradas. A palavra também é a mesma. O problema da jactância não é o gloriar-se em si, mas gloriar em si mesmo e não no Senhor. E aí Tiago, então, ele conclui esse texto, e aí nós iremos para os pontos, ele conclui esse texto justamente diferenciando aquilo que é tentação de provação. E falando claramente também, irmãos, sobre a bondade de Deus. Nesse sermão introdutório, então, nós vemos que há uma relação entre a provação, há uma relação entre a sabedoria e a maturidade espiritual. E eu pergunto, o que é que isso nos ensina, então? O que é que esses três aspectos trazem como lição para a Igreja de Cristo? A primeira coisa que ensina é que a fé, ela cresce por meio do contentamento. A fé, ela cresce por meio dessa alegria nas provações. Como nós já vimos, irmãos, o texto ele nos chama ao contentamento quando ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É um contraponto às igrejas pós-modernas, que falam sobre teologia da prosperidade, sobre sermos prósperos em todas as coisas. Se um crente adoece, ele está em pecado. Se as coisas estão dando errado, ele está pecando contra o Senhor. Se você pediu algo e Deus ainda não lhe deu, é porque está te faltando fé ou você não foi muito específico sobre o pedido. Tiago, ele vai totalmente contrário a isso, irmãos. Por quê? Ele vai falando, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Só seremos crentes perseverantes por meio da provação, porque essa provação ela nos molda conforme a vontade do Senhor. Como eu disse aos irmãos, quando eu comecei a ter acesso a alguns vídeos de fora, do Paul Washer, do John Piper, 2007, 2006, isso mais ou menos, faz um tempo, eu sei. Eu estava escrevendo a minha monografia, tratava sobre a pregação no século XXI, desafios e perspectivas na sociedade pós-moderna. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema pós-modernidade. Eu vi um sermão do Paul Washer, mas do John Piper, falando: não negocie o seu púlpito. E o corte que eu vi, e nem existia cortes naquela época, porque o sermão era gigantesco e muita gente não ia assistir. O corte que eu vi foi o seguinte, depois eu assisti o sermão completo. O corte que eu vi foi o seguinte, ele atacando a teologia da prosperidade, de como ela era danosa, principalmente em países pobres, que prometiam que eles teriam prosperidade nessa vida e não na vida que virá. Ele falou assim: sabe qual é o verdadeiro contentamento no Senhor? É você estar no seu carro, você sofreu uma colisão com o seu carro e a sua filha ser arremessada pelo para-brisa e cair sem vida na estrada.
e você se curvar diante da sua filha enquanto seu coração está em pedaços e você chora copiosamente, você dizer: o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, dele eu tenho um amparo seguro. Porque, irmãos, isso é lidar com as provações e com as dificuldades. É no câncer, é na perda, em outras doenças e outras questões, nós sabemos que o Senhor continua sendo Deus, Ele continua no controle de todas as coisas e nada foge ao seu controle. Por quê? Porque as provações da nossa fé, uma vez confirmadas, produzem em nós perseverança. E ele ainda enfatiza mais no versículo 4, ora, a perseverança ela deve ter ação completa. É dizendo o seguinte: a gente está passando pelo processo, a gente dá aquela recuada. E Tiago está dizendo assim: suporta até o fim. E claro que o grande exemplo que nós temos de alguém que suportou as oposições, as afrontas e as provações é o próprio Cristo, no seu processo de humilhação que se deu na sua encarnação, mas acima de tudo nos sofrimentos desse mundo, durante todo o seu processo de preparação para a crucificação, da crucificação até a sua morte. Aquele que sofreu em nosso lugar. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ainda sobre contentamento, irmãos, é importante olharmos para Romanos 5, 3 e 4, que eu já citei aqui, que diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aí Paulo diz: sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Assim, irmãos, as provações, as privações, as tribulações, as oposições devem gerar em nós profundo contentamento. Pois essas provações, elas nos darão sabedoria, elas nos darão crescimento espiritual, maturidade espiritual. Só cresceremos na fé se a nossa fé for colocada em prova, se nós passarmos por provações. É como Pedro, escrevendo à igreja, ele diz que a fé ela precisa passar pelo processo de refinamento, ela precisa ser colocada à prova, ela precisa passar pelo fogo, como o ouro precisa passar pelo fogo, para que as impurezas elas sejam tiradas. Logo, irmãos, as provações, elas não devem ser evitadas, nós não devemos fugir delas, porque elas são um meio de crescimento e aperfeiçoamento para todos nós, para que sejamos, como o texto diz, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu gosto muito da palavra integridade. Íntegro. Por quê? Porque a gente às vezes repete essa palavra e a gente não para pensar no significado dela. Deixa eu dar um significado mais simples para essa palavra. Íntegro, integridade pode ser traduzido também por inteiro ou inteireza. Quando você recebe uma encomenda na sua casa, você precisa conferir a integridade do pacote. Porque se o pacote ele não foi mexido, o que está dentro dele está inteiro. Aquele que é íntegro, ele é inteiro. Aquele que é íntegro, ele tem inteireza de coração. Isso é integridade. Ele não negocia valores, ele não abre mão de pressupostos. Ele não negocia aquilo que ele crê, ele não negocia, ele se entrega por inteiro ao Senhor, porque nós pertencemos inteiramente àquele que nos comprou por sangue precioso. E isso, irmãos, esse entendimento precisa gerar em nós profundo contentamento, gerar um profundo contentamento em nossos corações, uma alegria profunda. Por isso que nós temos que ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por isso, irmãos, nós precisamos crer nisso, por mais difícil que seja. É difícil ser contente em tudo, em todas as coisas? Sim, é difícil, mas não é impossível. Paulo diz que aprendeu a ter experiência em todas as situações, de tristeza, de alegria, onde as coisas sobram, onde as coisas faltam, de riqueza, de pobreza. Ele aprendeu a estar contente no Senhor em tudo e em todas as coisas. Contentamento, irmãos. Talvez esse deva ser um dos desafios, um dos maiores desafios da vida de um crente. Porque constantemente a gente está reclamando. Constantemente a gente está pedindo coisas ao Senhor. Nós nos esquecemos que quando nós cobiçamos algo, que quando nós desejamos algo que não é nosso e tantas outras coisas,
entre aspas, ou indiretamente, nós estamos dizendo ao Senhor: o Senhor não me dá aquilo que eu preciso. O Senhor não me dá aquilo que eu desejo, o que faria bem a mim. Não, o Senhor sabe o que faz bem para nós e o que não faz. Ele sabe o que é necessário para moldar a nossa fé e o que não é necessário. É Ele quem opera em nós o querer e realizar, irmãos. Por mais que sejamos responsáveis, chamados à responsabilidade quando devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, mas é Ele quem opera em nós o querer e realizar. É Ele quem começa a boa obra, é Ele quem há de completar a boa obra até o dia de Cristo. Contentamento, irmãos, mesmo diante das dificuldades, ou principalmente diante das dificuldades. Mas o texto também diz, irmãos, que a nossa fé ela cresce não apenas com contentamento, mas ela cresce também com sabedoria. Veja, há uma oração que sempre será respondida pelo Senhor, e essa oração está nesse texto. Veja: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedida. Mas veja que o texto, ele traz uma condição. É uma oração que é uma resposta certa, sim, mas há uma condição no texto. Por mais que essa oração, ela será certamente respondida pelo Senhor, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Veja o que é que o versículo 6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Por que ele usa essa expressão de onda do mar que é impelida e agitada pelo vento? Porque não há, irmãos, numa onda que é agitada pelo vento, que é impelida para lá e para cá, não há constância nessa onda. Você não sabe onde ela vai quebrar, você não sabe se ela vai te afogar, você não sabe. Ninguém que não tem experiência com o mar vai entrar em mar aberto e vai ver o que é que acontece. Ninguém sabe, aquela onda pode de uma hora para outra aumentar mais do que esperava, quebrar antes do que se esperava. E é exatamente esse o alerta do texto. Ele diz, versículo número 7 e 8: não suponha esse homem, que homem? Aquele que duvida, aquele que pede duvidando, não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa, principalmente a sabedoria. Por quê? Porque ele é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E veja, irmãos, algo interessante aqui, porque ele vai falar de como nós devemos lidar sabiamente com a riqueza, por exemplo. Veja o verso 9 ao verso 11. O homem, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Porque ele passará como a flor da erva. Ele está se referindo aqui ao rico, tá? Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. E é importante, irmãos, e aqui eu vou só dar uma pincelada, porque o capítulo 2 é que vai tratar mais sobre isso, e outros capítulos também, mas aqui não está falando mal dos ricos, aqui não está falando mal daqueles que adquirem riqueza, mas está falando mal de alguns ricos que usam a riqueza de forma errada e adquirem a riqueza de forma errada. Ele condena aqueles que têm na riqueza ídolos, naqueles que têm na riqueza status. E é exatamente o capítulo 2, eu não vou entrar nele, é só para ficar claro. O texto vai dizer o seguinte, capítulo de número 2, meus irmãos, deixa eu pegar logo para a gente ganhar tempo aqui. 2. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também alguém pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes, tu assenta aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, e assenta-te aqui embaixo do estado dos meus pés. E ele vai perguntar o seguinte: não fizestes distinção entre os mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Esse é um dos primeiros problemas da igreja. Eles faziam acepção de pessoas entre quem tinha condição e quem não tinha condição. Esse é um dos primeiros problemas. Por isso que, se por acaso temos entre nós autoridades crentes no Senhor, e um dia estiverem aqui, pode ser a autoridade que for, ele não vai ter um lugar VIP, como algumas igrejas têm. Ele vai sentar no banco normal e vai ser chamado de irmão e de irmã.
porque é o irmão em Cristo que está aqui para adorar a Deus, não está aqui pelo status. E volto a dizer, irmãos, Tiago, que é líder da igreja de Jerusalém, que é irmão do nosso Senhor, ele mesmo não queria status, ele diz: eu sou servo do Senhor. Eu não quero que vocês me tratem de forma diferente por causa de quem eu sou irmão ou por causa do título que eu tenho na igreja. Fechado esse parêntese, e nós iremos ainda explorar mais isso nos próximos sermões. O que o texto está aqui nos dizendo, então, irmãos, é que nós devemos ter sabedoria, e não apenas sabedoria, mas também alegria, inclusive em situações de privações. Por isso que ele diz que o pobre ele deve se dignificar, se gloriar na sua pobreza. Ele está dizendo o seguinte: não são as posses que vocês têm, mas é aquilo que o Senhor dá com liberalidade. É aquilo que o Senhor abençoa e agracia os seus santos, coroa da vida. Tantas coisas que nós temos aqui, que são promessas do Senhor, né? Nós temos aqui a santificação, nós temos aqui a sabedoria que é dada. Nós veremos mais à frente alguns textos aqui ainda à noite, a questão da coroa, a questão do dom que vem do alto, do Pai das luzes, tantas coisas que o Senhor nos dá. Ele está dizendo o seguinte: não tenha os seus olhos fitos nas riquezas desse mundo, mas naquilo que o Senhor tem a oferecer ao seu povo. Porque não é aqui que nós guardamos tesouro. O nosso tesouro acumulado está lá nos céus, onde a traça, onde a ferrugem não estraga, não corrói, não destrói. Sabedoria, irmãos, é uma outra dificuldade que a igreja precisa resolver. Não é apenas a falta de contentamento, mas é a falta de sabedoria. A terceira e última coisa, para caminharmos para a conclusão, é que a fé ela não cresce apenas por meio da sabedoria, não cresce apenas por meio do contentamento, ela cresce também por meio da santidade, irmãos, ou especialmente se manifesta por meio da santidade. Eu estou usando aqui o termo santidade, mas na exposição inicial eu falei sobre maturidade espiritual, porque o termo santidade ele é mais fácil de assimilar e de entender, eu não preciso estar explicando tanto. E o autor aqui, irmãos, ele deseja se aprofundar. Ele deseja se aprofundar, irmãos, nesse tema, e ele o fará também no restante da carta, né? E nós veremos que essas três palavras, sabedoria, a própria santidade, o próprio contentamento, são três palavras que ele vai falar bastante durante a carta, e ele deseja se aprofundar, e ele traz então dois aspectos importantes para nós. Veja, o primeiro deles é a tentação versus aprovação. É a primeira coisa que ele vai aqui diferenciar. E a segunda coisa é falar sobre a bondade de Deus que é imutável. Em contraponto ao homem que é mutável, que é como uma onda que é agitado para lá e para cá, que é inconstante em seus pensamentos, sem ânimo dobre, ele vai dizer que Deus ele não muda quem ele é. Veja aí o versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há algumas coroas prometidas na Bíblia, né? Aqueles que amam a vinda do Senhor, aqueles que agem com fidelidade ao Senhor, há coroas prometidas. Uma delas se dá para aqueles a quem o Senhor ama e aqueles que amam o Senhor. E Tiago, então, depois disso, ele nos lembra, irmãos, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça e não pelo Senhor. E é interessante você perceber o seguinte, que aqui ele nos apresenta dois ciclos, e eu não sei se você percebeu isso, propositalmente Tiago faz isso. Qual é o primeiro ciclo? É o versículo de número 2 ao versículo de número 4. Ele diz o que, irmãos? Meus irmãos, tendo motivo de toda alegria, passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Percebam essas três palavras. Se você quiser memorizar, fica até mais fácil, né? Provação, perseverança e perfeição. Você percebeu essa primeira tríade, esse ciclo? Agora, nos versículos 14 e 15, ele apresenta uma outra sequência. A primeira é uma sequência graciosa, gloriosa. A segunda é pecaminosa. Veja o que é que ele diz nos versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aí nós temos uma terceira linha aqui, que é o que? Cobiça, pecado e morte.
Perceba a diferença daqueles que andam conforme a vontade de Deus, daqueles que não andam conforme a vontade do Senhor. E o texto ainda faz questão de dizer algo, irmãos. Ele não nos tenta porque Ele é santo, nele não há variação, Ele não pode ser tentado por ninguém, irmãos. Ao mesmo tempo Ele é bondoso, porque Ele faz questão de dizer que dele procedem todas as coisas boas. E aqui, irmãos, nós somos chamados a lembrar que nós não podemos nos enganar. Deus, Ele é santo e Ele é bom. E se Ele é santo e Ele é bom, como é que devemos viver diante disso? Nós devemos refletir a sua santidade e a sua bondade por meio de uma vida de santificação. Não é à toa que no texto nós lemos: sede santos, porque eu sou santo, sede santos, assim como eu sou santo. Logo, a santidade, irmãos, também é algo esperado de todos nós. Não apenas o contentamento, não apenas a sabedoria, mas uma vida de santidade que suporta tudo e todas as coisas para o louvor e glória do nosso Deus. Para que sejamos bons discípulos e boas testemunhas de Cristo nesse mundo. Ou como Pedro vai dizer, né, quando perguntarem para vocês, por que vocês suportam tudo isso? Por que vocês aguentam todas essas coisas? Qual é a razão? Qual é o motivo da esperança que existe em vocês? E nós devemos dar testemunho com toda longanimidade, com toda paciência. Nós devemos responder a esses irmãos: o motivo da minha esperança reside na obra redentora de Cristo, naquilo que Ele fez na minha vida, naquilo que Ele fará no ressoar da trombeta, quando Ele me levará para habitar em novos céus e nova terra. Esse é o fim da jornada, irmãos, a linha de chegada. A linha de largada foi dada no momento da nossa conversão. E entre esses dois pontos, entre o começo e o fim, nós temos o desenrolar dessas coisas que nós chamamos de santificação. Entre a conversão e a glorificação, nós temos a santificação. E se de fato queremos ver a nossa fé crescer, ela não pode apenas crescer por meio de contentamento, por meio de sabedoria, ela cresce também por meio de santificação, porque é um pacote fechado. Essas coisas estão todas inclusas nesse pacote. Para concluir, então, irmãos, eu pergunto: que aplicações nós podemos então tirar do texto dessa noite? A primeira delas, irmãos, é que todos nós precisamos servir ao nosso Deus com alegria. E ao sermos chamados a servir o nosso Deus com alegria, nós somos chamados, irmãos, a suportar todas as coisas, sabendo que tudo coopera para o nosso bem. Se as coisas dão certo, isso coopera para o nosso bem. Se as coisas estão dando errado, isso também coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para que o nosso caráter ele seja forjado e ele seja moldado conforme a vontade de Deus. Segunda coisa, irmãos, todos nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria, irmãos, é o maior tesouro que nós podemos ter nesse mundo, é a maior riqueza que nós podemos ter nesse mundo. Nós não devemos pedir ao Senhor por posses, nós não devemos pedir ao Senhor por riquezas materiais, e o Senhor nos abençoa com isso também, sendo a sua vontade. Nós devemos pedir ao Senhor por sabedoria. Esse é o maior tesouro que nós podemos ter nesse mundo, e essa sabedoria ela é necessária, irmãos, para que a nossa maturidade espiritual ela se desenvolva, para que possamos dar bom testemunho. Sabedoria. Quantos aqui não desejariam, na idade que tem, né, voltar aos seus 18 e 20 anos, tendo a mente a sabedoria que tem hoje? Como algumas coisas seriam mais fáceis. Como a sabedoria, irmãos, nos ajuda, por exemplo, a não precisar mais lutar contra alguns pecados, porque esses pecados nós já aprendemos a lidar com eles. Por isso que Paulo, escrevendo ali, tanto aos Efésios como aos Colossenses, né, mas inicialmente aos Efésios, ele diz: aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não rouba mais, antes trabalhe. Ou seja, a santificação, irmãos, ela vai nos moldando para que nos pareçamos cada vez mais com Cristo e menos com quem nós éramos. E isso passa pela sabedoria. Por isso que Moisés, escrevendo o Salmo 90, ele diz: ensina-me a contar os meus dias no Senhor, para que eu encontre um coração sábio. Sabedoria, irmãos, não é apenas necessária, mas faz parte do nosso crescimento.
espiritual. Terceiro e último, irmãos, nós precisamos servir o Senhor com alegria, buscar a sabedoria. Por fim, nós precisamos viver em santidade, glorificando, irmãos, em todo o tempo. Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades que se levantem, nós vivemos em santidade, porque a nossa santidade, irmãos, não é uma escolha que nós fazemos ou não fazemos. Santidade é o nosso estilo de vida. Não é algo que nós desempenhamos apenas no domingo, como se fosse possível desligar um botão entre ser crente e não ser crente. Nós somos crentes o tempo todo, nós vivemos em santidade o tempo todo, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudos, entre os nossos vizinhos, entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, colegas. Em cada momento, em cada lugar, em cada instante, nós vivemos em santidade, porque não nos resta outra opção, porque assim como Ele é santo, nós somos santos também. Eu pergunto então, irmãos, nós temos crescido no Senhor? A nossa fé tem crescido no Senhor? Ou nós somos como aqueles crentes lá de Hebreus, na carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, no capítulo 5, fala que eles já deveriam estar dando frutos na fé, mas eles ainda estavam tomando o leite espiritual, o leite, a primeira comida. Eles não haviam transicionado na dieta deles, nem para a comida pastosa. O autor chega a dizer assim: vocês tinham que estar comendo a comida mais pesada. E tem crentes que não saem do lugar, irmãos. Tem crentes que estão na mesma maturidade cristã desde que se tornaram crentes. Ainda são recém-nascidos na fé. E quando ele diz que vocês já deviam estar em outro patamar, vocês já deviam estar inclusive gerando filhos na fé. Nós temos crescido, irmãos. Nós temos nos desenvolvido diante do Senhor e diante dos homens. Sabe, nós temos buscado desenvolver tanta coisa. Muitos, de ano após ano, tentam melhorar o seu currículo, tentam melhorar a sua formação, tentam melhorar no seu emprego, querem crescer, um plano de carreira. E não que isso não seja lícito, irmãos, mas nós deveríamos ter uma motivação ainda maior de nos desenvolver na fé, de crescermos no Senhor. A minha oração, meu desejo sincero, irmãos, é que Deus, Ele de fato nos ajude a suportar as provações e as privações com contentamento em nossos corações, buscando todos os dias e em cada instante ter um coração sábio diante do Senhor e diante dos homens, crescendo assim em santidade, em maturidade espiritual, para que verdadeiramente Deus seja glorificado em nós e através de nós. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Assim como crescer fisicamente não é fácil, há processos na nossa vida, mas é necessário que cresçamos para que Cristo seja cada vez mais anunciado através das nossas vidas, para que sejamos cada vez mais discípulos operosos, operantes, instrumentos nas mãos do nosso Redentor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a crescermos na fé e a darmos bom testemunho de Cristo.